Olá, eu hoje vou falar aqui, trocar aqui uma ideia sobre um assunto que eu, ao passar pelas redes sociais, encontrei. Encontrei uma postagem de alguém, portanto, eu vou dar dois exemplos aqui de duas nacionalidades, mas a questão é a ideia, não é as nacionalidades que estão em causa aqui. Era de um brasileiro que se queixava de que os portugueses iam para o Brasil e eram respeitados e bem tratados, e que os brasileiros vinham para Portugal e que eram humilhados e maltratados pelos portugueses. E eu olhei para aquilo e pensei assim, como é que nós colocamos o foco no lado errado da situação? O que é que eu quero dizer com isto? O que é que eu quero dizer com isto é, com certeza, e pronto, e depois havia comentários que diziam que os portugueses eram maus, pronto. Havia assim uns comentários desagradáveis relativamente aos portugueses. E mais uma vez eu digo, não é a nacionalidade que está em causa aqui. Aqui está em causa a discussão de uma ideia. E eu dou estes exemplos porque são exemplos, pronto, mais fáceis de entender, e no caso ali tratava-se destas duas nacionalidades que estavam em questão. E eu olhei para aquilo e pensei, como é que nos é fácil colocar o foco no lado negativo, no lado errado da situação. E o que é o lado errado, o lado negativo? O lado negativo é o oposto daquilo que me faz bem, não é? Certo? Esse é o lado negativo. Então, porquê que eu digo isto? Porque assim, repare, eu penso assim, pessoas boas e pessoas más, ou melhor, para mim as pessoas até são todas boas. Na essência são todos bons, não há pessoas más. Não é? A questão é que nem todos estão a viver de acordo com a sua essência, a expressar a sua essência. E depois, como estão muito afastados da sua verdadeira essência, acabam por fazer coisas que, enfim, não são compatíveis com um bom ser humano, entre aspas, digamos assim. Mas eu acho que este tipo de pessoas existe em todas as nacionalidades. Existe em Portugal, existe no Brasil, existe em todos os países. A questão que se coloca aqui é, porquê é que eu vou generalizar uma coisa que eu não gosto? Porquê é que eu vou dar força a uma coisa que eu não gosto? Portanto, aquela pessoa era uma pessoa brasileira que estava-se a queixar da forma como os portugueses tratam os brasileiros. A pergunta que eu faço é, todos os portugueses tratam mal os brasileiros? Não, com certeza que não. Com certeza que há de haver muitos portugueses que tratam bem os brasileiros. Assim como há de haver muitos brasileiros que vão tratar bem os portugueses no Brasil. E assim como há de haver brasileiros que vão tratar mal determinados portugueses no Brasil. Eu acho que isso não tem a ver com a nacionalidade das pessoas. Tem a ver com a essência das pessoas. Se as pessoas estão a viver ou não de acordo com a sua essência. Mas é assim, cada vez que eu generalizo e coloco o foco no que eu acho errado, eu estou a dar força ao que eu acho errado. Eu própria, que conheço algumas pessoas, fruto do meu trabalho, brasileiras e de outras nacionalidades, eu própria já fui enganada por brasileiros. Já houve pessoas brasileiras que chegaram a pé de mim a chorar, muito lamentadas, com muitas dificuldades, etc, etc, que eu ajudei. E que depois que eu ajudei, a pessoa simplesmente desapareceu, trocou o número de telefone e nunca mais apareceu. Portanto, nesse sentido, eu tenho experiências de pessoas que se comportaram de uma forma errada comigo, que abusaram da minha boa vontade. E agora eu pergunto, é justo, com todos os outros, eu dizer, os brasileiros são aldrabões? Ou só porque um agiu de má fé comigo, é justo eu generalizar? Pergunto ainda mais. Se eu fizer isto, eu estou a criar o quê para a minha realidade? Eu estou a dar foco ao que eu não quero, ao que eu não gostei. Então estou a criar mais o quê? Mais situações dessas para mim. É importante nós termos esta consciência e nós percebermos onde é que a gente vai pôr a nossa energia. Não é justo. Eu, só porque fui enganada por um brasileiro, ou por um francês, ou por um inglês, por um de nacionalidade que tenha sido, eu colocar todos os daquela nacionalidade como iguais. E não é justo e não é correto. Porquê? Porque eu realmente fui enganada por uma brasileira. Nesse sentido fui, porque eu ajudei-a, achei que ela realmente era uma pessoa séria e ela revelou-se que não era séria. E que a intenção dela nunca foi pagar a ajuda que eu lhe prestei, embora ela dissesse que sim. Pronto, ok. Tudo bem. Mas não é justo eu dizer que os brasileiros são assim. Porquê? Porque aquilo aconteceu com uma pessoa, mas eu conheço muitas outras pessoas brasileiras que são sérias, sim, são honestas, sim, são trabalhadoras, sim, são aquilo que eu tenho como uma referência de um bom ser humano. Então não é justo, não é correto, não é bom para a minha evolução eu vir para aqui falar mal de determinada nacionalidade.
Pior ainda, se eu fizesse isso, eu não estou a colocar o foco no que eu quero. E o que é que eu quero para a minha vida? Pessoas que eu considero um bom ser humano. Sejam elas portuguesas, brasileiras, inglesas, francesas, americanas. Não quer saber. Não quer saber da nacionalidade, não quer saber da cor da pessoa, não quer saber nada disso. Quer saber se a pessoa é um bom ser humano, se a pessoa consegue viver de acordo com a sua verdadeira essência. Porque se ela conseguir, ou lá perto, ou se estiver a fazer um esforço para isso, ela vai ser um bom ser humano. Estas pessoas que não são, que não conseguem viver de acordo com a sua verdadeira essência, elas acabam por cometer estas faltas. No fundo, aquilo são padrões de dor que ela tem lá no inconsciente e que faz ela reagir daquela maneira. Portanto, eu mais do que achar ou condenar a pessoa, eu tenho que ter compaixão por estas pessoas. Porque estas pessoas, elas não fazem aquilo e não ficam felizes com aquilo, certamente, não é? Elas fazem aquilo porque elas têm dores escondidas lá dentro delas que elas também não souberam libertar. Mas a questão é, eu prefiro focar no positivo. Eu prefiro focar em todas as pessoas boas, de outras nacionalidades que eu conheci. Pessoas divertidas, pessoas trabalhadoras, pessoas que me fizeram bem, pessoas com quem eu me diverti e com quem eu estive bem. Eu prefiro, assim, focar no positivo. E evitar estas correntes de maldizer e de crítica. Não sei, para mim, eu não gosto de me conectar com isso. Eu falei neste assunto, não comentei nada na rede, mas trouxe o assunto para refletir aqui. E se para vocês fizer sentido, pensem nisso. Pensem, quando vocês vão comentar uma postagem deste género, ao que é que vocês estão a dar força. Porque, no fundo, aquilo que a gente der força é aquilo que a gente cresce. Se a gente der força a esta crítica em função da cor da pele ou em função da nacionalidade, se nós começarmos a dar força à crítica, nós vamos encontrar na nossa realidade mais situações que confirmam isto. Eu não quero isso. Eu quero valorizar o positivo, focar no positivo. Eu quero para a minha vida, quero atrair para a minha vida, quanto possível, situações boas, pessoas boas, situações de pessoas que estão a tentar trabalhar na sua evolução e a tentar melhorar-se a cada dia e serem a cada dia uma pessoa melhor. É isto que eu foco, é isto que eu quero focar. Para vocês, não sei, vejam, pensem no que é que vos faça mais sentido.